Meu nome é João Marcos Dadico Sobrinho. Eu cheguei para lecionar no curso de Artes Cênicas em 2011. Eu cheguei como professor substituto e fui incumbido de dirigir o primeiro projetão depois de um ano sem apresentações aqui, que foi o Sonho de uma Noite de Verão. Em 2009 houveram apresentações do curso que foram dirigidas pela professora Lucinéia, que hoje não está mais aqui conosco, mas depois, 2010, não teve um projetão, só em 2011 que foi apresentado então um clássico de Shakespeare, né? A possibilidade de apresentar pela primeira vez uma peça de Shakespeare aqui no curso de Artes Cênicas. E durante o processo de ensaio, a gente pensou por que não apropriar-se do próprio espaço, né, que a universidade nos oferece para essa apresentação. Então a gente resolveu fazer aqui, exatamente onde eu estou, que é no Bosque da Agronomia. Hoje o espaço está muito diferente do que era em 2011, mas foi uma apresentação ao ar livre, em que a gente decidiu se apropriar da natureza, do espaço, do ar, do vento, inclusive da chuva, que choveu muito nos dias da apresentação, mas que aconteceram e foi lindo, foi muito gratificante. Foi, inclusive, a partir dessa montagem que eu tive muito desejo de continuar trabalhando aqui. Parabéns pelos 10 anos de curso, é um momento maravilhoso, a gente tem que celebrar muito mesmo. Parabéns dourados pelos 10 anos do seu curso de Artes Cênicas aqui na UFGD. Bom, eu sou professor Gil Esper. Vou falar um pouco sobre o espetáculo Era Pra Ser Outra Coisa. O espetáculo foi montado em 2011 pela primeira turma do curso de Artes Cênicas. A gente ainda não tinha nenhuma estrutura de prédio, né? As aulas eram todas no prédio da Facali. A gente conseguiu uma parceria bastante interessante com o Teatro Municipal. Um dos nossos alunos, Aristeu, era técnico do teatro e a gente conseguiu ensaiar lá. Acabamos fazendo um espetáculo lá no teatro, né? Foi um espetáculo muito interessante, assim, a gente apostou muito numa estética performativa e tinha muitas cenas com objetos inanimados também. Enfim, a gente fez uma busca muito intensa pela imagem nesse espetáculo e foi um espetáculo que teve bastante êxito. A gente também participou de um festival em Três Lagoas, o MS em Cena, na época. Ele trazia alguns críticos de fora e a crítica foi muito legal sobre o espetáculo. Assim, foi uma experiência muito boa no curso. Você estava chegando aqui no curso, então foi muito legal trabalhar em Era Pra Ser Outra Coisa. Chora assim também quando perde alguém. Mas quando começa a chorar, começa a desentristecer. Assim se purifica o ar depois de chover. Em 2012, aí o núcleo de Artes Cênicas já tinha sido inaugurado. E eu estava de novo à frente da disciplina Encenação 3, né, que é o que a gente chama de montagem do bacharelado. Aí a gente foi fazer então um espetáculo que seria o primeiro espetáculo das montagens do curso, né, que seria apresentado na Caixa Preta. Então foi um momento muito especial, porque a gente estava um pouco estreando todo esse espaço, inaugurando isso, né, e pela primeira vez pensando que era possível construir aqui dentro. E aí fui muito feliz, assim, a gente fez um espetáculo que a gente chamava Deserto, né? Com a segunda turma ainda do curso, a gente botou meio caminhão de areia no chão da Caixa Preta, né? E construiu aqui um pequeno deserto. Foi um espetáculo muito bonito, lembro com muito carinho dele. Vai lá, Shakira. Standing on the
2013, aí eu fiquei à frente de uma montagem que era ligada à disciplina Encenação 2, né, o projetão. Não é a minha maior área de afinidade, né? Eu acabo sempre trabalhando mais com processos de criação coletiva, mas acabei querendo o desafio, né? E trouxe a proposta de montar Uma Boa de Setsuan do Brecht com a terceira turma. E foi uma experiência muito bacana, era uma turma gigantesca, muitos alunos, e a gente construiu um cenário muito curioso, com muitos pallets, né? A gente comprou 150 e tantos pallets e fizemos uma estrutura toda em pallet, que eu acho que deu um resultado muito legal, porque transformou um pouco a Caixa Preta num outro espaço. E talvez tenha sido a primeira experiência em que a gente realmente deslocava o olhar da Caixa Preta, né, cenicamente. Então, foi muito legal também. Salve galera, eu sou o professor Marcos Chaves, aqui da área de música e cena, do grupo de pesquisa Vocalidade Cena, e estou aqui para rememorar espetáculos, coisa boa, né? Nesse momento, o espetáculo Pixando tu Imagen, de 2013, um espetáculo oriundo da disciplina Encenação 3, com a terceira turma de artes cênicas do bacharelado. Foi muito gostoso, porque nós descobrimos muitas coisas nesse processo, tenho certeza que ficou marcado para a turma, assim como ficou marcado para mim e para quem esteve envolvido no processo de criação, na apresentação. Essa turma apresentou o espetáculo no Teatro Municipal de Dourados, fazendo uma interação muito gostosa, e também apresentou no Festival Internacional de Teatro de Dourados. Ficou para a história com certeza e marcou a minha chegada em Dourados, não podia ter uma experiência mais agradável. Eu sou o professor Braz. Eu fui convidado para falar um pouco sobre o espetáculo Mahasad, que nós montamos em 2013 e que estreou aqui na Caixa Preta em 2014. Foi por conta da greve que acabou sendo apresentado no ano de 2014. A gente teve aí um intervalo em janeiro e fevereiro e apresentamos em março. O espetáculo Mahasad, ele se baseia no texto do Peter Weiss, ou Peter Weiss, como ele é conhecido aqui no Brasil, é um autor alemão e que aborda basicamente a vida do revolucionário Jean Paul Marat. Nós pensamos em montar esse texto e trabalhar com esse autor justamente porque em 2013 o Brasil estava passando por uma fase aí de protestos nas ruas, as pessoas levantando bandeiras a respeito de passagem de ônibus e questões sociais, questões políticas que estavam vindo à tona aí em 2013. E então a gente acabou pegando um texto que falava basicamente sobre revolução, sobre ideais, sobre liberdade, fraternidade, igualdade, que são logicamente os temas da Revolução Francesa. Abordamos bastante uma certa conexão com o que estava acontecendo no Brasil em 2013 e com o que aconteceu na Revolução Francesa em 1789. Um espetáculo bastante interessante. A iluminação foi do Bento, o Gil ajudou a gente com o cenário, o professor Parente deu uma força na atuação. Nós tivemos também a colaboração do professor Marcos Chaves com a música. Então foi um espetáculo bem interessante, com a quarta turma de artes cênicas e que deixou bastante saudade, pelo menos para mim, que fui o diretor. Sou Roberta Nilim, tive a felicidade de coordenar e orientar o processo de montagem da quarta turma de artes cênicas do texto A Receita, do Jorge Andrade, um paulista que escreveu sobre a situação dos trabalhadores rurais e a dificuldade em relação à saúde, às condições públicas de dignidade humana.
e escolhemos esse texto para uma montagem de teatro de rua, uma encenação na Facale, na praça e num campo de futebol, escolhidos pelos próprios alunos que moram e conheciam, né, a cidade de Dourados, e trazendo essa importância da discussão entre a cidade e a população sobre a saúde, sobre a formação universitária e sobre as condições de vida, né, que continuam, que é um texto de 68, e esse texto continua atual por conta das dificuldades que os trabalhadores enfrentam. Vale ressaltar que é um texto que o Jorge Andrade escreveu para a primeira Feira Opinião, e contestando, né, contra a ditadura civil-militar do golpe de 64. Então é um texto de 68, que infelizmente recente para a nossa montagem de 2014, no primeiro semestre de 2014 em Dourados, e até hoje um texto importante, uma montagem que trabalhamos a questão também da perna de pau por alguns alunos, e outras habilidades que cada um complementou e se dedicou. Fizemos uma construção de personagem via selfies das personagens e foi isso. Foi muito bom. Obrigada por participar, por fazer parte do corpo docente, fazer parte da vida acadêmica e artística desses estudantes e de Dourados aí durante esse período. Um beijo. Olá, eu sou a Gina Toqueto, estou aqui para falar de um projetão realizado no Núcleo de Artes Cênicas em 2014, com a 5ª turma de Artes Cênicas. A peça que a gente montou foi um Chapéu de Palha de Itália, de Eugène Labiche, que foi um dramaturgo do século XIX francês, bastante consagrado na época pelas comédias de vaudeville e farsas que ele realizava. Esse espetáculo foi adaptado, a dramaturgia foi adaptada para a gente trazer, de certa forma, atualizar as piadas, porque tratava da burguesia do século XIX e a gente começou a brincar aqui com as questões corriqueiras que abrangem a hipocrisia da nossa burguesia. A gente trabalhou bastante com o coro, tanto para que os atores pudessem trocar de personagens, como para exercer o que é um vaudeville, que é uma comédia musicada. Então, os atores cantavam, dançavam, representavam e tínhamos uma banda também. E nós criamos melodias para algumas sugestões de canções que tinham no próprio texto. Acabamos criando outras canções. E foi bastante divertido porque, bom, a peça era uma comédia e a gente trabalhou também com autores que nos ajudavam a trabalhar com ritmo cômico. A gente teve uma colaboração enorme, foi um trabalho colaborativo, como sempre é o Projetão. E os professores que estiveram comigo, eu dirigi a peça, mas quem estava junto, trabalhando com os alunos, eram a Giselma Chakarowski, o Gil Esper e vários outros professores que vieram nos ajudar, a socorrer, como sempre acontece no Projetão. Conhecendo seu sucesso desde Roma até Milão, pra que negar? E dizer não. Conhecendo seu sucesso desde Roma até Milão, pra que negar? E dizer não. Conhecendo seu sucesso desde Roma até Milão, pra que negar? E dizer não. Conhecendo seu sucesso desde Roma até Milão, pra que negar? E dizer não. Conhecendo seu sucesso desde Roma até Milão, pra que negar? E dizer não. Conhecendo seu sucesso. No ano de 2015, eu voltei a pegar uma direção, né, uma encenação de outra montagem do bacharelado, aí naquele processo que eu trabalho com maior afinidade, e a gente fez o Rísico com a 5ª turma do curso. Foi um espetáculo muito legal. A gente teve uma possibilidade de trabalhar um tempo um pouco maior, porque acabamos, por problema de greve e outras coisas, juntando 2 semestres. Então foi quase um ano de trabalho. E a gente fez um espetáculo que teve um resultado muito legal, né? Talvez tenha sido dos espetáculos que eu trabalhei aqui o que teve a melhor resposta do público. Uma curiosidade interessante dele é que no ano que a gente foi participar do Festival Internacional de Teatro com esse espetáculo, ele fez a maior bilheteria do festival, contando inclusive com os espetáculos de fora. Então foi muito legal, foi um prazer enorme
assim, ver a cidade, de certa forma, falando um pouco do nosso espetáculo. O Liberdade, Liberdade foi muito legal porque foi a possibilidade de dirigir uma peça em que nos meus áureos anos de começar a fazer o teatro eu atuei. Então eu tive esse desejo de resgatar essa peça, tanto pelo momento que a gente estava vivendo, pré-eleição e uma discussão política ganhando espaço, né, na sociedade. Achei importante trazer o Milor Fernandes para a faculdade, as discussões que ele trazia para criticar e para contextualizar a liberdade dentro de um sistema autoritário, né? De censura, ter que se apropriar das metáforas e das imagens. Eu acho que foi isso, foi um momento então de trazer a discussão política à cena, né? E permitir aos atores criar essa cena. Foi um processo em que a gente teve muitas, vamos dizer assim, algumas dificuldades positivas, porque colocaram o grupo numa situação de realmente ter que pensar a cena, ter que entender qual era o desejo criativo para cada momento do espetáculo e ao mesmo tempo um espetáculo grande, então nós tivemos que ensaiar muito mais do que o tempo que a gente tinha. Foi um momento de muita dedicação, foi uma turma que se entregou maravilhosamente para um trabalho também. Então, assim, tem só boas recordações dos meus projetões. Meu nome é Carla. Parabéns aos 10 anos do curso de Artes Cênicas da UFGD. Parabéns a todos os envolvidos e a resistência de manter um curso de artes cênicas. É com muita alegria que eu venho falar do tempinho que eu passei aí, 2016 e 2017, e com a 6ª turma a gente montou e compartilhou um trabalho na disciplina de encenação 3, chamado Entre os Caminhos Traçados e os Gritos Calados. Essa montagem envolveu coletivamente a construção da dramaturgia, e também passou por uma preparação corporal, uma preparação vocal e compartilhamos com diversas pessoas que puderam colaborar com o nosso trabalho. Agradecer a todo mundo que colaborou. A dramaturgia, a gente fez uma montagem onde a gente envolveu diversos textos, Ibsen, Beckett, Brecht, a gente tinha textos dos alunos, a construção dessa dramaturgia foi no processo criativo e também um processo criativo envolveu partitura corporal, envolveu bastante coisa. Mas eu não vou me delongar mais. Beijo e parabéns para vocês e foi uma alegria estar aí. Essa é a história de Chicó e João Grilo. Amarra o bode de compadre, Padre João. Alto da Compadecida de Ariano Suassuna, grande Ariano Suassuna, esteve conosco no projetão da 7ª turma de artes cênicas. Eita, processo gostoso por vários aspectos. A turma mergulhou bastante numa dramaturgia nacional, relações, visitou o Circo Teatro, foi muito gostoso nesse sentido. Uma turma grande, 34 atrizes e atores em cena, uma delícia, gente. E uma delícia também, porque apresentamos na Caixa Preta 3 apresentações muito gostosas e depois fomos ao Teatro Municipal levar para a comunidade douradense. E uma coisa marcou todos nós, lotou, gente, mas lotou de uma maneira, assim, ó, tinha mais de, olha, cabem 420 pessoas no teatro, tinha mais. E a gente botou pelo menos 200 pessoas para fora, não deu como abarcar todo mundo.
Isso é maravilhoso, sabe? Tipo, essa efervescência que se criou com o alto naquela ocasião. E também ajudou a propagar o nome do nosso curso para todos os pagos de Chicó e João Grilo. José Parente, sou professor do curso de Artes Cênicas desde o ano de 2010 e eu vou conversar um pouquinho a respeito da montagem da disciplina Encenação 3, que eu fiquei responsável por essa disciplina em 2017 com a 7ª turma do bacharelado, né? A proposta era, naquela época, era montar um texto do Ionesco chamado O Rinoceronte. Mas aí, no decorrer do processo, optamos por fazer não a montagem do texto, mas sim uma releitura, uma espécie de uma adaptação, né? A gente tinha pessoas na classe que gostavam de escrever e tudo mais, e daí optamos por esse caminho, de fazer uma adaptação, uma releitura do texto, e construir uma dramaturgia própria a partir do que o texto propunha, né? E, bom, foi um processo incrível, foi muito interessante. Uma ideia que a gente trabalhou na montagem foi a ideia da entropia, né, que é onde um sistema que vai entrando em desordem, né, constante, permanente. E isso apareceu muito principalmente na cenografia, no cenário, né? O cenário era todo feito de papel jornal, folhas de jornal, né, monstros de jornal no chão, nas coxias e tudo mais. E foi muito interessante, porque esse cenário, ele, naturalmente, no desempenho dos atores, durante a performance dos atores, ele ia se destruindo. Então, ficou uma coisa bem interessante. Ao mesmo tempo, era muito inesperado também, porque não teve tempo de ensaiar com toda aquela papelada, né? E aí foi um acontecimento, assim, no dia da apresentação, é que a gente foi descobrir realmente como é que aquilo funcionava. Mas foi um resultado bem impactante, foi muito bom ter feito, assim, foi muito bacana. E acho que foi um processo muito válido para todo mundo e muito enriquecedor também. Bom, agora falar um pouco sobre o Silêncio de Ofélia, que foi o espetáculo que a gente montou em 2018, que teria sido em 2017 também, mas também por conta desse acerto de greve, calendário ainda em andamento, acabou sendo apresentado também em março de 2018. Nós trabalhamos basicamente com o texto de Shakespeare, o Hamlet, que todo mundo conhece, todo mundo já sabe, né, como é o ser ou não ser, Hamlet e toda aquela coisa clássica. Só que optamos, eu e a 8ª turma de Artes Cênicas, optamos por transpor essa história lá do século XVI, ou melhor, lá dos tempos lendários da Dinamarca, né, a história que Shakespeare escreveu no século XVI, nós transpomos essa história para a atualidade, 2014, 2015 ali. Então, a 8ª turma de Artes Cênicas se interessou pelo projeto, teve paciência da gente reestruturar o texto, reorganizar os personagens. Tinha personagem que no texto de Shakespeare nem existia, ou então era só 1 ou 2 linhas. Nós acabamos transformando em personagens bastante vivos ali durante o espetáculo, como, por exemplo, a personagem da Cornelia Watson, que era a investigadora que investigava o suicídio, a morte da Ofélia. Então tivemos a possibilidade de mesclar, junto com a linguagem teatral, a linguagem do documentário. E então nós tínhamos depoimentos policiais, nós tínhamos cenas que tinham sido gravadas em externo, inclusive a cena do enterro da Ofélia, né, no cemitério, e que fica tudo muito interessante. Vale a pena conferir, vale a pena conhecer o espetáculo. Bem, em 2018 eu fiquei responsável pela disciplina Encenação 3 novamente, né? Eu tinha feito em 2017 o Rinoceronte, em 2018 eu peguei a 8ª turma do bacharelado para fazer essa montagem com eles, né? E aí acabou que o texto escolhido foi o Palácio dos Urubus, do Ricardo Meirelles. Esse texto, assim, e a experiência, a montagem foi uma coisa completamente diferente da anterior. O Palácio dos Urubus é uma comédia, uma sátira política, é um texto que critica, né,
a sociedade, ele se passa numa ilha fictícia, onde existe lá um rei que manda há 30 anos e tudo mais, né? É um texto bem divertido, bem bacana do Ricardo Meireles, que a classe abraçou e ficou muito bacana. E assim, um detalhe que eu gosto de lembrar é que assim, eu tenho uma ligação afetiva com esse texto, porque eu montei esse texto. Esse texto foi uma das primeiras coisas que eu fiz na vida em teatro, assim, lá atrás, no ensino médio, com direção da minha professora de português. Eu participei desse texto. E aí, reencontrar esse texto e refazer aqui no curso de Artes Cênicas, quase 40 anos depois, foi bem emocionante. E foi muito bacana também, foi muito enriquecedor, e eu acredito que todo mundo se divertiu, e foi muito bacana ter feito. Esse Lugar Está Ocupado, ele é um anseio do que a 9ª turma queria falar. Então, eu tive o privilégio de estar com essa turma na disciplina anterior também, que foi Encenação 1. Então, eu estou quase há um ano com essa turma. Então, ao longo desse ano, a gente conversou muito sobre o que eles queriam falar enquanto artistas. Quando eu entrei, peguei eles em Encenação 1, a minha primeira questão era o que vocês querem dizer enquanto artistas e como vocês querem dizer, enquanto... para tirar um pouco também essa ideia de que o diretor é responsável pelo espetáculo. Não, eles individualmente, enquanto atrizes, enquanto atores, enquanto produtores, iluminadores, figurinistas, todos eles têm o que dizer também, né? Eles têm um posicionamento crítico a respeito do que vai ser dito no espetáculo. Então, através desse estímulo, eles vieram trazendo os anseios deles, o que eles queriam dizer, e aí, muito fortemente, foram aparecendo questões em relação a machismo, em relação à homofobia, em relação à intolerância, e disso tudo nós chegamos, eu acho que seria o cerne do espetáculo, que é o empoderamento, né? É você ser quem você é, e com toda a plenitude do seu ser, com toda a beleza que tem cada um dos seres, com suas peculiaridades, com suas diferenças. Bom, por último, agora, em 2019, né, eu estava à frente do espetáculo Enchente, também era uma disciplina do bacharelado, né, Encenação 3, com a 9ª turma. A gente fez uma experiência muito legal, né, porque fizemos aqui na Caixa Preta aí esse espelho d'água, que era uma imagem que estava me perturbando, assim, que me perseguia, que eu queria muito experimentar a possibilidade de construção cênica com esse espelho d'água, os efeitos de luz e tal. Então foi um projeto que me motivou muito visualmente e acho que o resultado foi bastante interessante.